Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória. Com disciplina e respeitando seus rivais, partir pra luta para ser o campeão. A gente fica feliz aí, parabéns ao povo São Caetano, seu torcedor, sua cidade. Que essa data transcorra muito bem e eu agradeço a cidade ter me colhido. Parabéns pelos 24 anos de São Caetano, um time que representa muito bem a nossa região. E muita felicidade, muito sucesso, muita conquista. Parabéns mesmo. Mostre ao povo que é futebol. São Caetano, brilha a sua luz, se perpetuará na imensidão. Honre a cidade que te batizou, ostenta ao alto o seu pendão. Boa noite a você ligado na Web TV São Caetano. Estamos chegando com mais um Azulão na TV. Hoje um programa especial que comemora os 24 anos de história da AD São Caetano. E para comemorar junto conosco, temos o nosso convidado, um convidado especial que fez história com a camisa do Azulão, Magrão. Grande abraço, Magrão. Obrigado pela presença. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, os amigos da Web TV. E uma satisfação, né, ter participado da história de São Caetano e agora, né, nessa data especial de 24 anos de história. E conosco também o nosso companheiro de sempre, Miguel Fortunato. Obrigado pela presença novamente. Boa noite, Rodrigo. O Magrão, que é uma presença muito ilustre, né? Um dos principais nomes aí dessa história curta do São Caetano, né? 24 anos de história. Você vê times... O São Caetano enfrenta times que têm 80 anos, 90 anos, 70 anos. Ele tem 24, uma história muito curta ainda. Viveu momentos altos que o Magrão participou, agora vive um momento de baixa, mas vive muitos momentos, tem muita coisa para viver ainda, só tem 24 anos. A gente tem hoje a Ponte Preta, né, Magrão, que vai jogar mais de 100 anos de história e não tem um título ainda. São Caetano já tem o Campeonato Paulista, 2 vices do Brasileiro e também o vice da Libertadores, né? Não é para qualquer time, 24 anos apenas tem uma história dessa. Exato. Acho que, em primeiro lugar, é um orgulho para a cidade, né? O São Caetano realmente disputou competições importantes, conquistou títulos e chegou em finais, né? Considera os vices também como título, né? E hoje o São Caetano é conhecido no mundo todo, né? Numa curta história, jogando competições de alto nível, jogando entre os melhores. Não vive um momento bom, né? Vamos torcer e, na medida do possível, tentar ajudar para que o São Caetano volte a estar no cenário ali entre os melhores clubes do Brasil. Vou fazer uma pergunta para o Magrão, que é a minha impressão, não sei se você concorda. O futebol paulista tem 4 grandes que são absolutos, claro. Aí se você for analisar os demais, o São Caetano, ele chegou no patamar que os outros não chegaram. Ele seria um time do tamanho de Ponte Preta, de Guarani, de Portuguesa. Tem um rival aqui da região, que é o Santo André, que é tradicional. Mas o São Caetano chegou num patamar que esses times não chegaram. Então, eu vejo dessa maneira. O São Caetano chegou em decisões de brasileiro, o Guarani foi campeão. Mas o São Caetano chegou em decisões de brasileiro, chegou numa final continental. O São Caetano conseguiu alçar voos maiores que os times do tamanho dele. Você acha que é por aí? Sem dúvida, ficou ali brigando com os grandes do estado de São Paulo e do Brasil. É uma camisa respeitada até hoje. Comercialmente falando, ainda é uma vitrine muito boa. Todo mundo fala de São Caetano em qualquer lugar do Brasil e do exterior também as pessoas já conhecem, diferente de algumas outras agremiações que não têm a mesma história. E realmente, né, torcer para que volte realmente nesse nicho, né? Isso serve de orgulho para o grande ABC, para a cidade e para o estado de São Paulo também, né? O São Caetano chegou a uma final de Libertadores antes do Corinthians, por exemplo. O Corinthians foi campeão ano passado.
não havia chegado ainda a uma final de E Libertadores. tem times que ainda não chegaram, né? Botafogo, Coritiba. Times grandes do futebol times que não brasileiro chegaram que ainda não chegaram a uma final de Libertadores da América. A gente tem um VT do presidente Nairo falando das alegrias que viveu comandando a equipe da AD São Caetano. Vamos ouvi-lo. Sou campeão paulista, vice-campeão paulista em 2007, campeão paulista. Da segunda divisão, da 2, da 3, tem momentos bons. Entendeu? Então, eu fui campeão de todas as divisões, eu fui campeão. Então, eu acho que eu tive momentos aí alegre pra caramba, entendeu? E momentos bons, entendeu? Então, como eu te falei, eu tive muito mais alegria do que tristeza. O presidente, né? E com certeza, na história do São Caetano, muito mais alegrias do que tristeza, né, Miguel? Ele falou com muito orgulho de tudo que aconteceu, e ontem foi um dia cheio para o presidente, né? Para você ver a importância do clube. Entrevistas o dia inteiro, vários veículos. Ontem foi uma loucura. Eu tive lá no escritório dele, foi uma loucura, né? Um monte de entrevistas, vários veículos querendo saber sobre o São Caetano por ser o aniversário do clube hoje. E você vê que mesmo na Série C do Brasileiro, o São Caetano continua tendo o interesse da imprensa, né, Magrão? Não ficou esquecido. E outra, passaram grandes jogadores nesse clube, né? O São Caetano conseguiu exportar, como é tradicional no futebol brasileiro, exportar atletas de alto nível para o exterior. Como o presidente falou, Nairo, né, parabenizá-lo, né, por estar tanto tempo na frente do clube. E se o clube teve essa história toda, tem, né, uma boa parcela de louros a ele, né, por estar na frente desse projeto, desse trabalho. Como ele falou, muito mais alegria do que tristeza. Com certeza vão refletir. Não tem sido bom os últimos anos. Esse ano foi, infelizmente, para ser apagado da história do clube. E é que a gente aprende com os erros, né? Que ele, lições, né, que o Leal, que é o vice-presidente, reflitam e consigam, com esses erros, se fortalecer e desenvolver o clube para voltar nas melhores competições. Agora, Magrão, vamos falar do seu grande momento. Foi um ano, só parece até que foi mais. Eu fui pesquisar a história do Magrão e falei, poxa, ele só jogou um ano, parece que você jogou uns 3, 4 no São Caetano. Como é que foi esse ano de 2001? O time já vinha de um vice-campeonato brasileiro que tinha conquistado todo o país, né? O São Caetano a sensação, e aí confirmou isso, chegando em mais uma final em 2001. Como é que foi? Exato, só um resumo rápido aqui. Eu sou nascido e criado em Santo André, mas já estou em São Caetano há 19 anos. Fiquei no Palmeiras 13 anos, fiz minha história lá, minha base toda. Entre outras equipes, estava no Botafogo do Rio, o Ademar foi vendido para o Stuttgart, depois daquele vice-campeonato brasileiro contra o Vasco. Vim para cá e tive realmente só um ano aqui. Fui artilheiro da equipe no ano, né, no Campeonato Brasileiro, jogando ali com o Miller, grandes jogadores que fizeram história ali no São Caetano, e fomos vice-campeões brasileiros, no qual o Campeonato Brasileiro tinha 28 equipes, né, e somente 2 equipes iam para a Libertadores. E eu tive a alegria, né, de poder fazer 2 gols no Atlético Mineiro e levar o time para a final contra o Atlético Paranaense, né, nos dando vaga a Libertadores e torneio Rio-São Paulo em 2002. Como é que foi chegar na final de novo? Porque o São Caetano tinha chegado na final em 2000. Quando vocês chegaram na final de novo, segunda final seguida, como é que foi para vocês? Como é que foi aquela época? Puxa, nosso time era muito bom. Nós terminamos esses 27 jogos primeiros, né, com 7, 8 pontos de diferença do segundo. Se fosse pontos corridos, se fosse pontos corridos, era uma distância considerável, jogando contra São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, todas as grandes equipes do futebol brasileiro. Aí foi para quartas de final um jogo só, contra o Bahia, ganhamos. Atlético Mineiro, que era uma equipe maravilhosa, né, com Guilherme Marques no ataque, com Gilberto Silva de volante, Valdo, Dejair, Felipe na lateral esquerda, Veloso, enfim, grandes jogadores. Lembro até hoje a escalação da equipe. Fomos para a final contra o Atlético Paranaense, muito confiantes que poderíamos ser campeões. Saímos perdendo lá na Arena da Baixada, conseguimos virar o jogo 2-1 lá dentro. E uma fatalidade de jogo, cometemos um pênalti, 2 lances, fizeram 2 gols, ficou 4-2 o primeiro jogo. E aqui em casa tínhamos que tirar 2 de diferença, e a equipe deles também era muito
bem montada, muito forte defensivamente. Era uma grande equipe também, óbvio. Todos os jogadores viraram, né, daquele time. É. Cleverson, Kleber Pereira, Alex Mineiro, Adriano, todo mundo. Adriano. Tio Nem, zagueiro, enfim. Todo mundo foi jogar em time grande. Todo mundo se deu bem. Sim, mas foi a nossa equipe, realmente foi era uma equipe muito... Era vencedora, né? Não ganhamos o título, mas era uma equipe que para bater a gente tinha que jogar demais. Foi esse jogo na Arena da Baixada que fez o São Caetano perder o título? Tirar 2 gols numa final é muito difícil. Aí jogamos em casa num domingo chuvoso. Eles jogavam com o Geninho, treinador, com 3 zagueiros muito bem postados, com o volante ali, o Cocito marcando forte. Batia pouco, né, o Cocito? E a gente tomamos um golzinho no final do Alex Mineiro, que jogava com o Kleber na frente, né? Um ataque também muito forte, 2 grandes jogadores. E não deu pra... Né? Foi uma frustração muito grande, porque jogando lá na Arena, ganhando 2-1, o nosso time encaixado. Eu tava pensando, vamos trazer o empate para empatar aqui. Sentiu o gosto do título ali. E futebol é tudo muito rápido. Muda tudo, né? Enquanto o juiz não apitar o final do jogo, não... Eu queria botar o Magrão numa situação difícil aqui. Tem 2 jogos assim que são jogos que marcaram a sua carreira. Não sei se teve algum outro. Mas qual foi o grande jogo para você? Esse contra o Atlético Mineiro, que você levou o São Caetano para uma final de Brasileiro? Ou aquele contra o Corinthians que você fez 3 gols? Qual foi o grande jogo? Assim? Sem dúvida que marcou mais assim, pro torcedor. E, eu já parei de jogar tem 9 anos, cara. 8 anos. Os 3 gols contra o Corinthians, até hoje onde eu vou o pessoal lembra, brinca, né? Isso é um clássico. É o clássico, era um segundo turno de Paulista de 95. Um jogo normal, não valia nada, mas o Palmeiras estava desfalcado, pegamos o Corinthians completo no Pacaembu, ganhamos de 3-1. Eu fiz 3 gols, poderia ter feito 6, aquele dia que a bola chegava de tudo que é lado. Batia e entrava. E ficou realmente marcado. Óbvio que o jogo do São Caetano, valia Libertadores, valia uma final, é um uma jogo competição nacional com mais importância, né? O peso era muito maior, né? Mas os torcedores lembram, sem dúvida, do jogo do Corinthians. Nós temos um relato do Pádua, que foi massagista do São Caetano por 24 anos. Né? Ainda é massagista do São Caetano. Nesses 24 anos, ele acompanhou toda a história do Azulão e ele fala um pouco dessa história. Serginho Churá, Luiz Pereira, prefeito Luiz Aldir Tortorello. Então me trouxeram para cá, que eu estava no Bragantino, onde eu fui campeão paulista, né? E nessa época eu fui transferido para cá. Ou seja, fui contratado para cá, fiquei 12 anos no futebol e estou há 12 anos aqui com a equipe de judô. Foi o carinho da cidade, o carinho dos esportistas e o carinho também da sociedade que me acolheu muito bom. Quando a gente estava na 2ª divisão, preparando para subir para 2, né? E estava com a equipe muito fortíssima, com o Serginho Lapa, o Vladimir, o Luiz Pereira. Então, na época, o Santos nós estávamos parados recuperando do almoço e o Santos estava de passagem, a equipe do Santos, né, com a baleia, o olho da baleia. Nessa, o Serginho deitou e escondeu numa vareta para que a equipe do Santos não visse ele. Então, foi só gargalhada, né? Muito bacana, né, Miguel, esse relato do Pádua aí. É uma figuraça, né? Todo mundo conhece no São Caetano. É um funcionário que chegou quando o clube foi fundado no começo, no primeiro ano de São Caetano, e ficou até hoje, né? Ele está no judô agora, né? Nessa equipe super vencedora do judô do São Caetano, e viveu toda a história, né? Sabe tudo ali do Anacleto Campanella, da sede do clube. É uma grande figura, um símbolo mesmo do São Caetano. Falando de judô, nós temos também o técnico do judô, Inácio, o grande Inácio. Inácio falando sobre os grandes nomes do judô que passaram pela AD São Caetano. Vamos acompanhar. Atletas de ponta, de nível, de seleção, atletas olímpicos que estão participando.
eu cresci junto com eles, né, evoluí junto com eles, eles mudaram bastante coisa em relação ao judô, a competição, a parte técnica, a parte tática. Foi uma experiência muito legal. E essa experiência desse pessoal, essa troca de informações que também que contribuiu para São Caetano estar hoje onde está, né, em nível de judô. Troca de informações com medalhistas olímpicos, mundiais, né, o pessoal que é do Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos também, medalhista. Essa troca de informação, essa vivência que contribuiu bastante no passado, uma base forte no passado, para estar aflorando agora essa conquista, né, que o judô de São Caetano está tendo ao longo desse ano. E o trabalho do judô também é muito importante na de São Caetano, né? São só os principais nomes da história do judô brasileiro, né? Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, teve também o Thiago Camilo, a Edi Nancy. Então, os principais nomes do judô do Brasil passaram pelo São Caetano, pela história, né? Então, e você vê a agora importância... com várias promessas também, né, Miguel? Agora tem garotos de alto nível. Principais são o Dudu, o Buzacarini e a Samantha. Mas você vê que como o São Caetano foi importante para o judô brasileiro, nos principais nomes do esporte no Brasil, na modalidade que hoje dá mais medalhas para o Brasil, são aqui do São Caetano, do AD São Caetano. Magrão, e além do futebol, você gosta de acompanhar qual esporte assim, que você gosta mais de acompanhar assistindo? Assim? Gosto de todos. Principalmente tem bola no meio, né? Não, mas eu gosto de vôlei, basquete, tênis. Gosto de... Basquete dá pra brincar, jogar um pouquinho de vez em quando, né? Pelo tamanho. Não, sempre tinha coordenação boa para brincar em qualquer esporte, tinha facilidade para tudo. Tinha, né? Agora tô veterano. Já vai chegando a idade. Já foi. Mas é bacana que o Magrão é aquele ex-jogador que não engordou, né? A maioria para de jogar, né? Aí solta... tem cara que... Fica bem gordo, né? Ia ser estranho chamar o Magrão de Magrão, ele gordo. É verdade. Barrigudo, né? Mas tem por causa do apelido também. Uma vida saudável, boa, né? A gente come muito quando treinava, né? Depois a fome continua a mesma quando você para de jogar. E o treino não. E não faz nada. Tem que achar o equilíbrio disso, né? Manter uma vida saudável. Tem que achar o equilíbrio. Por isso que muitos jogadores engordam, né? Até por esse motivo, né? Que você passou agora. Você né? pratica esportes ainda, tenta quando tem tempo. Eu parei que eu tive um problema de quadril similar ao do Guga, tenista, né? De cartilagem, fiz algumas cirurgias no quadril. Parei com 30 para 31 anos no Japão, no qual eu joguei 5 anos, né? No Japão. Fiz uma história bonita lá também, graças a Deus. Sou um dos maiores artilheiros da história do Japão como estrangeiro, da J-League. E parei, não é a mamata que todo mundo pensa, né? Nada, ali joguei com o Esquilate, com o Ramon Dias, com o Kazu, passaram-se grandes, né? Dunga, Jorginho, joguei com grandes jogadores lá e o futebol evoluiu muito, né? Tanto é que está nas últimas Copas aí sempre presente, futebol muito rápido. E, enfim, parei de jogar por causa do quadril, mas na verdade nunca mais joguei futebol devido ao quadril, mas sempre academia, sempre mantendo uma atividade leve e moderada, sem impacto. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Azulão na TV. Na volta vamos falar sobre o atual momento do São Caetano. Vamos falar um pouco da próxima temporada, Série A2 e Série C do Campeonato Brasileiro. Não saia daí, já voltamos. Parabéns, Azulão. 24 anos de glórias. Graças a Deus. Con certeza tú me conoces. Soy López, artichero de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto em la página de esporte. No, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.
Estamos de volta com o Azulão na TV para falar da próxima temporada 2014. A gente tem um VT para soltar com o Nairo também. E temos também depois para mostrar a lista de jogadores que permanecem na equipe e os reforços já contratados aí para a próxima temporada. 2014 começou já, né? Já estourou o champanhe o São Caetano, já é ano novo, já está se preparando para o ano que vem, montando a equipe do ano que vem. Então vamos acompanhar o VT do presidente Nairo falando a respeito da próxima temporada do Azulão 2014. Tem que manter uma base, contratar também alguns, entendeu? Vamos atrás aí a partir da semana que vem, alguns atletas que foram indicados pelo treinador, para poder reforçar. São Caetano volta forte em 2014, tá certo? Tem a obrigação de voltar às divisões que deixou. Em cima disso, o planejamento continua. Então, vamos aguardar aí que o ano de 2014 seja bem melhor do que 2013. É o que todos nós esperamos, né, Magrão? 2014 muito melhor do que esse ano de 2013. Pra gente, pra todos nós, né, que gosta do São Caetano, que participou da história, ou participa de alguma maneira, direta ou indiretamente. Viu o São Caetano jogar, com todo respeito, né, uma Série A2 ou uma própria Série C, porque acostumou ver o clube jogando com os melhores, né? Mais uma vez falando que esse ano negativo sirva de lição para todos os envolvidos, todos, o Nairo, o Leal, enfim, todas as pessoas envolvidas que dirigem o São Caetano, né? Que erros todos nós cometemos na nossa vida, no nosso trabalho, que eles consigam errar o menos possível e voltar a acertar, como sempre acertaram mais do que erraram, né? Antes de a gente falar do ano que vem, perguntar para o Magrão, aconteceu alguma vez na sua carreira de viver um ano que nada dava certo? Você jogou a temporada, o time, e nada dava certo, que nem aconteceu com o São Caetano agora, as vitórias não vinham? Isso, assim, eu fui privilegiado por esse aspecto, que todas as equipes que eu joguei, que foram 10, nunca briguei pelo rebaixamento, sempre briguei pelo acesso. Nunca tive nem... joguei Grêmio, Botafogo, Curitiba, Goiás, os times fora, São Caetano, Palmeiras, nunca briguei... Não tive essa infelicidade de estar lá embaixo, sempre em cima. Óbvio, eu como atacante vivia de gols, tive momentos que a bola não dava na canela, não entrava, dava na trave, né? Você é xingado que a bola não entra, isso sim. Ou por lesões, né? Que é a pior coisa para o atleta, né? Mas não tive esse desgosto de ser rebaixado, aquela frustração de... Né? Aquele peso de... Você sofreu com muitas lesões na carreira? Tive uma cirurgia de joelho, com 22 anos, minha primeira ida para o Japão. Algumas lesões musculares, normal. E tive um problema no quadril, que abreviou, né? Que acabou. O término aí foi com 30 para 31 anos. Só que antes de acabar, eu sofri uns 4 anos, 5 anos, jogando com dor. Com dor, né? Assim, me vejo como, entre aspas, foi um herói, né? Porque 8 anos pegando trem, na base não tinha uma formação que tem hoje, fisiológica, nutricional. Tem que correr de tênis alto, tênis baixo, antes não tinha nada disso. E aí vem a conta depois, né? E assim, acho que eu cheguei longe demais. Subi profissional do Palmeiras com 17 anos, com a minha altura, pesando 75 quilos. Então, pra mim, né? Foi um herói pra mim mesmo. Fui longe demais. Porque às vezes as pessoas não percebem isso, né? Porque vem de trás e que nem criticavam um exemplo, né, parecido, que o do Edson, que criticavam ele. Ninguém sabe como foi difícil para ele, né? Ter começado depois e tal, você mais ou menos... tem caso e caso. Alguns atletas têm a genética já nasceu com a parte atlética muito favorecida. Outros desenvolvem, vão no limite ali, conseguem ser um atleta de alto nível com as limitações que ele tem mesmo. Óbvio, muitos jogam tudo no lixo com uma vida totalmente desregrada, né? Infelizmente, muitos. Existe a fatalidade de um acidente traumático, faz parte, existe um desgaste também decorrente de cada biotipo, né? Ou da maneira que foi trabalhado desde o início, né? Eu falo para os atletas hoje que eu sou agente, FIFA, enfim, represento atletas, que um ano para um atleta de alto nível, de alta performance, quanto que vale hoje? Quanto vale hoje um ano para o Neymar? De história e financeiramente. Muito. E esse um ano está aqui na alimentação, no sono, no acompanhamento nutricional, fisiológico, no calçado, no sono. Então tudo, essa somatória toda
Na hora que chegar lá na reta final, você vai colher os frutos ou amargar aquilo que você plantou, né? É alta. Ô, Rodrigo, se a gente for estourando o tempo, você me corta, mas eu preciso perguntar para o Magrão, porque a gente vive nesse momento do bom senso, do calendário, né? Você é empresário de jogadores muito importantes. Como é que você vê essa história dos jogadores querendo mudar o calendário? Você que sofreu com lesões, disse agora, como é que você vê tudo isso? Acho que a reivindicação é louvável, né? Hoje tem atletas com discernimento para poder se expressar, se colocar e ter uma classe forte que é importante, como tem na Itália, tem na Inglaterra, tem, né, na Espanha, o sindicato, a classe diretamente ali na própria reivindicando, Argentina, né, também da Argentina, reivindicando aquilo que é de melhor, se é de melhor para o artista, que é o atleta, vai ser melhor para os clubes, vai ser melhor para o torcedor, para o espetáculo. Se o Magrão estivesse jogando hoje, estaria aderindo? Eu sempre me julguei esclarecido, né? Nunca fui um líder nato, mas sempre soube e entendi tudo que se passava nos meus contratos, na minha vida, cada passo que eu dava. Poderia sim estar colaborando ali. Vejo o Alex hoje, tive a alegria de jogar por 2 vezes no Curitiba, no Palmeiras, um grande amigo. Né, jogadores de Rogério Ceni, eu convivi por muito tempo com esses atletas que estão hoje aí representando e puxando a fila até pela idade e experiência e poder estar dando a cara, né? Para não ter nenhuma retaliação na sequência. Para achar um equilíbrio. Os ajustes não são muitos, né? Que eles reivindicam, mas que vão ser de grande valia para a carreira de todos os atletas. Magrão, conta pra gente, hoje a maioria dos jogadores tem um empresário que toma conta da carreira. Como é que era discutido você, no seu caso? Como que era discutido essas renovações de contrato? Ou como que surgiu essa oferta do Japão? Conta um pouquinho pra gente. Esse é um assunto que dá para fazer uns 2 programas nesse tema. Comecei minha carreira, não existia empresário, existia 1 ou 2 para jogadores de seleção brasileira. Depois, no meio da minha carreira, começou a existir empresários, as coisas foram mudando um pouco o conceito comercial do futebol. No início era meu pai, que me ajudava, o próprio Nairo, como sogro, né, me ajudou, chegou aí no Palmeiras reivindicar contrato meu, né, por ser mais experiente, mais velho, me amparar juridicamente também, com um advogado, para poder formatar um contrato e estar tranquilo, né? Mas não tinha, era meio que natural, um clube procurava o outro. Deixa eu ver, minha primeira ida para o Japão em 96, estava jogando pelo Curitiba, eu pertencia ao Palmeiras, quem me ligou foi o Leão, que era o treinador do Japão, que me conhecia, que eu estava no Curitiba, ele era do Atlético Paranaense, fui artilheiro do Paranaense com 22 jogos, 22 gols, fiz um monte de gol no Atlético dele, ele me queria lá. Ele me ligou, quero você no meu time. Eu falei, tá bom, tem que falar com o Palmeiras, esperar acabar aqui o contrato. Então era muito direto, clube para clube, treinador para jogador. Depois a figura do empresário foi aparecendo. Né, para ser breve, vejo o lado bom do empresário hoje, que é com a globalização, não só do futebol como de tudo, faz parte do processo. Tem os bons empresários, tem os maus. Tem empresário que atrapalha o jogador, tem jogador que só porque tem um empresário perde a vontade de jogar, de vencer, inverte os valores. Acho que ele quer primeiro ganhar o dinheiro, depois jogar, e aí por aí vai. Dá para te falar muito sobre isso aqui. Eu acho que o empresário que vai fazer milagre, né? Ele não precisa nem fazer boas o empresário resolve tudo. Resolve tudo. Então, cadê a fome dele de ir lá botar a cara na chuteira? De superar a dor, superar o cansaço, se aprimorar. E aí você aí vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Aí, do lado empresário agora, quando você vê um jogador seu assim, que não tá com aquela fome, como é que você trabalha isso? Chama o cara e... tem que entender se está tendo um problema, qual é o desconforto que ele tem, como está sendo o cotidiano dele. E botar na cabeça dele, ó, tem que... E eu também, como empresário, tenho o privilégio, eu também escolho com quem vou trabalhar e gosto de trabalhar com um atleta de caráter, atleta com boa índole, que tem responsabilidade, que, né, infelizmente tem muitos atletas aí sem compromisso, é um mercado muito prostituído, infelizmente, então tem que estar bem seleto ali para trabalhar num nicho bom, como tudo na vida, né? Vamos falar então da próxima temporada do São Caetano. A gente tem uma tabela aí que o Miguel preparou pra gente, com os jogadores que vão permanecer
do atual elenco. Os goleiros Luiz Rafael Santos, Júnior Beliato e Álvaro. Os laterais Samuel Santos e Renan Luiz. Vamos virar a página, hein? Zagueiros Wagner, Luiz Eduardo e Bruno Alves. Volantes Moradei, Anselmo, Leandro Carvalho, Fabinho, Wagner Carioca e Dudu. Meias Éder, Danilo Bueno e Caleb. E os atacantes Giancarlo, Jael, Danielzinho, que fez muita falta durante o Campeonato Brasileiro da Série B, Bruno Veiga, Anderson Pimenta e Marcelo Soares. Temos ótimos jogadores nessa lista, né, Miguel? Uma surpresa, né? Todo mundo esperava que muito mais gente saísse, né? Vão ficar, por enquanto, 25 jogadores, né? Claro que tudo é aberto à negociação, tem outros jogadores ainda em negociação, como, por exemplo, Cassiano Bodini, Pedro Carmona, Gabriel, mas assim, Certo que vão ficar. Não, então, esses jogadores estão nos planos para ficar, mas pode chegar um time e falar, claro. Um exemplo, eu quero o Bruno Veiga, e tantos outros, mas o importante é a filosofia, né? Manter a base para o ano seguinte, né, Magrão? O São Caetano não vai fazer, vamos jogar tudo fora e começar do zero, vai se manter uma base com jogadores de qualidade. Sem dúvida. Na minha opinião, apesar do ano ter sido ruim, obviamente, o problema não foi a qualidade individual dos atletas, né? Talvez no excesso de atletas. Creio que o ambiente de trabalho no dia a dia não estava legal, né? Porque qualidade individual tinha. Esses atletas são qualificados para jogar uma Série A1, quanto mais uma Série A2. O nível do adversário agora vai diminuir, né? São atletas de qualidade que podem jogar em qualquer clube da Série A1. Né? Vamos só desconsiderar a princípio os grandes, né? Para fazer um resumo, que consigam, né? Que o treinador consiga ter o comando necessário e que o cotidiano fique alegre, feliz, todo mundo ali envolvido em buscar o resultado. Isso isso é fundamental, né, Miguel? Eu acho muito importante. Eu acho que manter a base é importante. Se o Nairo conseguir também, e a diretoria, manter o treinador, que é claro, porque ele não manda embora o treinador porque ele quer, ele manda porque fica insustentável, porque precisa, às vezes o cara pede para sair. Se conseguir manter o Nedo Xavier, fazer um trabalho, implantar a filosofia com uma base que já joga junto, aí o São Caetano tende a melhorar. E além dessa lista que a gente mostrou, tem alguns jogadores que já foram contratados também pela equipe do Azulão para a próxima temporada. Vamos acompanhar os reforços que já chegaram. O Norton, meia, veio do Macaé. O Wesley, volante, veio do Fortaleza. O Rodrigo Tiensen, também volante, veio do Avaí. São os 3 primeiros, 3 de 8, né? O Nairo disse que vão ser 8 reforços. Agora vai haver o planejamento com o técnico Nedo Xavier, mas 3 jogadores já vieram. 2 volantes, acho que de volante já tem bastante, né? Vão chegar para competir com os que a gente já mostrou que ficaram, e o Norton que vem para agregar com o Éder e com o Danilo. São jogadores pensando a Série C, né? O Norton e o Wesley fizeram uma excelente Série C. Então, eu acho, Magrão, não sei se você concorda, o Nairo está pensando já no planejamento visando a Série C, né? Com o Nedo Xavier, que é experiente na competição, com esses jogadores que já jogaram a competição. Eu acho que está vindo além da Série A2 já, né? É importante que o São Caetano sempre teve um calendário anual, isso é um privilégio também. E, como você disse, alguns atletas que já passaram por ali, vêm agregar a base toda que ficou, que é praticamente o grupo todo, né? Assim, considerando que 28 a 30 atletas, enxertar umas pecinhas e fazer, né, esse calendário todo aí de 2014, Série A2 e Série C. Queria agradecer muito a presença do Magrão, está convidado para voltar mais vezes aqui para conversar com a gente, tem uma história muito bacana no futebol. A gente falou pouco, o programa é rápido, não deu para falar muito sobre a história do Magrão, que é muito bonita, principalmente lá no Japão. Magrão, brigadão pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Miguel, obrigado pela presença e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, mais uma vez um prazer fazer o programa com o Magrão, um abraço. Prazer é meu. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou no www.webtvsãocaetano.com.br. A Azulão TV fica por aqui. A semana que vem estaremos de volta às 7 da noite, se Deus quiser. Um grande abraço.
a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória. Com disciplina e respeitando seus rivais, partir pra luta para ser o campeão. A gente fica feliz aí, parabéns ao povo de São Caetano, seu torcedor, sua cidade. Que essa data transcorra muito bem e eu agradeço a cidade ter me colhido. Parabéns pelos 24 anos de São Caetano, um time que representa muito bem a nossa região. E muita felicidade, muito sucesso, muita conquista. Parabéns mesmo. Mostra ao povo que é futebol. São Caetano, brilha sua luz, se perpetuará na imensidão. Honre a cidade que te batizou, ostenta ao alto o seu pendão. Web TV São Caetano.